Olá pessoal, muito bem-vindos mais uma vez à nossa Sala do Saber. Professor Trico de Biologia, professor Neto de Física, tá? Grande amigo e companheiro, tá? De longa data. E hoje a gente vai trabalhar com vocês um assunto que é um assunto recorrente, é um assunto que cai muito, não só no Enem, viu pessoal? Nos vestibulares também. Professor, mas o que isso aí tem a ver? Física com biologia? Como é que vocês vão encaixar esse negócio aqui, né? Seguinte, moçada, nós vamos falar um pouquinho agora sobre fotossíntese, tá certo? Muito bom. Vamos lembrar uma coisa extremamente importante, né? É a fotossíntese que está mantendo você vivo. É a fotossíntese que está te mantendo vivo. Como assim, Trico? Gente, a fotossíntese é realizada por todos os seres autótrofos, vegetais, algas, e inclusive algumas bactérias são autótrofas, tá? E aí o que acontece? Na fotossíntese, você vai ter a produção do, aspas, alimento. Que alimento é esse, né? Muito bom. Os vegetais vão pegar o gás carbônico, que eles retiram da atmosfera, vão pegar a água, que eles retiram do solo, ou, se for um ser que vive no ambiente aquático, do próprio meio que vive. E vão transformar isso em quê? Vão transformar isso em glicose, C6H12O6. Isso é o alimento. É isso que a gente chama popularmente de alimento. Tá? É o carboidrato que está sendo produzido aqui. Tá? Isso aqui vai liberar água e uma coisa que é essencial também para a sua sobrevivência, o oxigênio. Tá? Esse oxigênio, se você quiser, você pode até colocar uma setinha, dizendo que ele vai ser liberado durante esse processo. Tá? O que é importante é o seguinte: o importante é a produção desse alimento aqui. Só que para isso acontecer, é preciso energia. E a energia é proveniente da luz. Tá? A luz que as plantas utilizam é o espectro visível, tá? É a luz visível, ou luz branca. Tá? Tudo bem? Só que não é só a presença de luz que é importante. É importantíssima a presença dessa outra molécula aqui, que é a clorofila. Por quê? Porque é a clorofila que vai absorver a energia dessa luz. Tá certo? Muito bom. E aí, como é que funciona a coisa? Como é que o processo se desenvolve? O processo não é um processo simples. Aqui a gente tem um resumo. A equação geral da fotossíntese ela é um resumo de um processo extremamente complexo, tá? Que vai acontecer onde? No interior dos cloroplastos, tá certo? Então esse processo nos vegetais e nas algas ocorre no interior dos cloroplastos. Se você tiver bactérias autótrofas, vai acontecer no citoplasma da célula mesmo, tá? Porque elas não vão ter organelas. Tá? A única organela presente em bactérias é o ribossomo, tá? Que vai produzir proteínas. Esse processo, como ele é muito complexo, ele foi dividido em duas fases. Duas fases? Duas fases. Tá? Essas fases foram chamadas de... Bom, eu prefiro que você se refira a elas, tudo bem, como fase fotoquímica e química, tá certo? Mas você pode chamar também de fase clara e fase escura. É que esse termo clara e escura não é uma coisa muito boa, tá? Porque muito aluno acaba pensando assim, fase clara ocorre durante o dia, fase escura ocorre durante a noite. Isso não é verdade. Todo processo fotossintético ocorre durante o dia. Não existe nada de fotossíntese durante a noite, tá certo? Então, você tem a primeira fase aqui, a fase fotoquímica, ou clara, tá? E a fase química ou escura. É durante a fase fotoquímica que vai haver a participação da clorofila. Vamos pegar a equação aqui da fotossíntese e vamos colocar as substâncias que estão entrando e estão saindo, tá? Em cada uma das fases, ó. Então vamos lá.
Vamos pegar aqui, ó. A gente faz um esqueminha, tá? Mostrando quem entra, quem sai. E tem duas substâncias que vão participar aqui de forma intermediária, tá? Para que esse processo possa acontecer. Olha só. O que é que vai entrar na fase fotoquímica? A luz. Vai entrar as moléculas de água, vão entrar aqui, tá? Aqui na fase clara é que vai sair o oxigênio. Na fase escura, ó, vai entrar o gás carbônico. Vai sair a glicose aqui. E aqui vai sair o excesso de água. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui duas substâncias intermediárias. Vamos tentar entender esse processo. A luz, eu falei para vocês, é a fonte de energia para o processo. A luz chega na forma de... Aqui na biologia, né? Depois o pessoal da física corrige a gente aí, tá? Depois o Neto vem e corrige tudo a gente. Mas olha só, a gente diz que a luz chega na forma de pacotinhos de energia, tá? Na forma de fótons. Tá certo, né? Perfeito. Ah, garoto. Olha só. Então, essa é a fonte. O mais importante não é nem guardar esse tipo de nome, é guardar que isso aqui é a fonte de energia para o processo. A luz vai bater, tá? Ela é a fonte de energia para esse processo. Porque a fotossíntese, vamos lembrar dois termos importantes. A fotossíntese é uma reação endotérmica porque ela está consumindo energia, tá? Tudo bem? E ela é anabólica. Anabólica é uma reação de formação. O contrário de anabólico é catabólico. Catabólico é processo de quebra. Tudo bem? Anabólico, formação, catabólico, quebra. Anabolismo, catabolismo, tá? Aqui é um processo anabólico, tá? Muito bom. Bateu a luz. Quem é que vai absorver a energia da luz? A clorofila. A clorofila absorve a energia da luz, tá certo? Essa energia, as moléculas de clorofila, elas não ficam soltas, elas estão tudo agrupadinhas. Tá, formando aquilo que a gente chama de fotossistemas. Então elas estão todas agrupadas. Os fotossistemas amplificam a energia que é recebida a energia que é recebida aqui da luz. Muito bom. Aí a clorofila fica excitada. Excitada? É. E ela fica com vontade de se doar, tá certo? E ela doa o quê? Elétrons. É isso que ela vai doar, elétrons. Tá? Lembre-se, cada um dá o que tem, o que gosta ou o que pode. Olha só, gente, e aqui, esses elétrons. Se ela está doando esses elétrons, tem alguém que deve estar capturando esses elétrons aqui, né? Existe uma substância intermediária chamada de NADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Isso não é uma palavra, é um palavrão, né, pessoal? Mas guarda só a sigla, tá? Não precisa guardar o nome completo, não. Só NADP. O NADP vai ficar com esses elétrons aqui da clorofila. Ele está positivo. Ele está com carga elétrica positiva. Quando ele recebe esses elétrons, ele vai ficar com carga elétrica negativa. Até aí tudo bem? Acompanharam? Ótimo. O que vai rolar agora? Então, os elétrons foram passados para o NADP. Só que os elétrons não chegam diretamente no NADP. É isso que você tem que entender. Os elétrons, eles passam através de várias substâncias intermediárias. E a passagem dos elétrons através de várias substâncias intermediárias até chegar nesse nosso amiguinho aqui, isso gera energia. E essa energia é utilizada para a produção de ATP. Vai haver produção de ATP aqui na fase clara da fotossíntese, tudo bem? Então, vamos repetir. Bateu luz. Clorofila ficou excitada, doou os elétrons. O NADP pegou esses elétrons, mas os elétrons não foram direto para ele. Passaram através de várias substâncias intermediárias até chegar nele. Por que ocorre essa passagem através de várias substâncias intermediárias? Para gerar energia. E essa energia vai ser usada para a produção de ATP, que é a nossa molécula energética, né, moçada? É a molécula energética dos seres vivos. Então, essa energia da luz, indiretamente, essa energia da luz aqui foi parar em quem? No ATP. Guarda bem isso, tá? Essa energia da luz agora está aqui, ó. Ah, mas está transferindo energia? Ué, transferência de energia é a coisa mais normal que existe nesse planeta, tá certo, gente? Então você está transferindo energia de uma substância para outra, transformando um tipo de energia em outro tipo de energia.
Você não transforma a energia da passagem da água lá no, né, da usina hidrelétrica, você não vai transformar em energia elétrica? Ué, é energia mecânica que está ali, Neto? Transformando em energia elétrica. Qual o problema? Estou transformando energia luminosa em energia química. Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. Tá certo? Muito bom. Só que a clorofila tem um problema. Ela deu o elétron dela, não deu? Ela se arrepende. Como? Ela se arrepende. Ela dá, depois ela se arrepende. Ela, o que eu dei e tal. Então, o que é aquela história? Gente, e aqui é o seguinte. Tem coisa que depois que deu não tem mais volta, tá? Mas elétron, né, moçada? Sabe como é que é? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra da molécula de água para repor os elétrons da clorofila. Olha só. Os elétrons da clorofila vão ser repostos pela quebra da molécula de água, que a gente chama de fotólise da água. Fotólise da água. A produção de ATP aqui, ó, é chamado de fotofosforilação. Deixa eu colocar esses nominhos aqui para vocês. Ocorre a fotólise da água, a quebra da molécula de água, para repor os elétrons da clorofila. E nessa quebra ocorre liberação de oxigênio. Ó. Todo o oxigênio liberado na fotossíntese é proveniente da quebra da molécula de água, tá, gente? Não vai confundir isso. Quando você olha a equação, a impressão que dá é que aquele oxigênio está saindo daqui, ó, do gás carbônico. Não está, não. Esse oxigênio é proveniente da quebra da molécula de água. Essa é uma das coisas mais comuns, uma das confusões mais comuns de se fazer em fotossíntese, tá? Então a água se quebra, libera o oxigênio, tá saindo aqui, tá vendo? O que vai sobrar da água? Os hidrogênios. Aí o NADP, repara, ele recebeu os elétrons, não recebeu? Ele está com carga elétrica o quê? Negativa. Ele precisa se equilibrar quimicamente. Aí ele pega os hidrogênios também da quebra da molécula de água. Tá certo? Ele vai pegar os hidrogênios da molécula de água, da quebra dela. Tá? E o oxigênio não esquece, aqui está indo embora. Ó. Tchau. Obrigado pela participação. Tchau. Não esquece uma coisa importante. 90% do O2 produzido no planeta é produzido principalmente pelas algas. Principalmente as algas do fitoplâncton, aquelas algas flutuantes, tá? Tudo bem? Ah, e a Amazônia? A Amazônia, em termos de oxigênio, não contribui com nada. 0,1%. Tá? Ela vai contribuir. Então, desencana de floresta tropical. Tá? Produção de oxigênio, não. Você tem 200 mil razões para proteger uma floresta. Não produção de oxigênio, tá? Não vai usar argumento errado, que senão você já viu. Muito bom. Acabou a fase clara? Acabou. O que foi produzido? Oxigênio? Tchau, obrigado pela participação, foi embora. NADPH2 e ATP. Essas duas substâncias são importantes. O que a planta quer formar? Ela quer formar glicose. Aqui tem carbono, tem oxigênio. O que está faltando? Para formar glicose está faltando quem? Hidrogênio. Quem que está trazendo esse hidrogênio? O NADP. O NADP vai pegar esses hidrogênios para encaixar ali no meio, ó, do carbono e do oxigênio para formar glicose. Só que para isso precisa do quê? Energia. Quem que vai dar energia? O ATP. O ATP entra com a energia para encaixar esses hidrogênios aqui no meio, para formar glicose. Tudo bem? Tá. Aí a glicose se formou. Perdão. Aí o que acontece? Glicose está formada? Está formada. Tá? É isso que a planta queria? Era isso que a planta queria. O NADP deu os hidrogênios, ele volta para buscar mais. Ó. Ficou sem os hidrogênios, vai voltar para buscar mais. O ATP, quando ele dá energia, ele se quebra e volta para a forma de ADP. Aí ele volta para a fase clara para se transformar em ATP de novo, para buscar mais energia. Então o NADP fica fazendo isso aqui. Pega hidrogênio, leva hidrogênio. Pega mais hidrogênio, entrega lá. Pega hidrogênio, entrega lá. O NADP é um transportador de hidrogênios. E o ATP é o doador de energia para o processo. Aí deu energia, volta para pegar mais energia aqui. Beleza? A transformação do gás carbônico em glicose a gente costuma chamar de fixação do CO2. Fazendo uma continha rápida para a gente poder encerrar e para o Neto poder entrar na jogada. Moçada, quantos hidrogênios estão chegando? Estão chegando 24. Estão saindo quantos aqui? 12. Estão sobrando 12 hidrogênios. Oxigênios, aqui, ó. Estão chegando 12, estão saindo quantos? 6. Está sobrando 6. Isso aqui sai na forma de molécula de água. Tá? Tudo bem? Pessoal, só para eu encerrar aqui, senão o Neto não vai conseguir falar hoje, tá? Olha só, já está me olhando feio. Qual é o espectro de absorção da clorofila? Ou seja,
Quais são, isso aqui o Neto fez, a coisa bonita, né, que ele fez, coisa linda. Olha só, o que a clorofila mais absorve em termos de energia, no espectro de absorção? Luz visível, tá aqui, ó, luz branca, tá? Ela absorve bem na região, vamos simplificar, na região do vermelho e do alaranjado e na região do azul e do violeta, tudo bem? São as regiões onde ela mais absorve. Onde que ela absorve pouco? As regiões do amarelo e do verde. Tá certo? Netão, entra aí antes que você me bata, tá? Pessoal, aproveitando esse comentário do Trico, o fato de muitas vezes a gente pensar que a clorofila é verde, ou especificamente fazermos referência a isso, é porque é a menor faixa de absorção. É o que ela mais reflete. Ela não absorve. Ela basicamente passa a refletir esta forma de radiação. Então, pensando em todo esse espectro eletromagnético, isso é algo que você tem que lembrar, principalmente essa sequência dos fatores aqui colocados. Bom, dentro dessa sequência dos fatores, o que nós temos que observar dentro do chamado espectro eletromagnético? A ordem. Eu primeiramente quero que você note uma diferença e, consequentemente, para fazermos aqui algumas comparações. Todo esse espectro eletromagnético, eu falei anteriormente numa outra aula com o Trico, para vocês sobre a faixa audível para o ser humano, de 20 a 20 mil Hz. Aqui nós também temos a faixa visível para o ser humano. A faixa visível vai de 4.3 vezes 10 a 14 Hz a aproximadamente 7.3 vezes 10 a 14 Hz. Consequentemente, nós temos aqui também, olha só, a faixa do seu comprimento de onda. O comprimento de onda vai estar da ordem de 700 nanômetros a 400 nanômetros. Lembrando que as ondas maiores, ou seja, as que apresentam maior comprimento de onda, são as ondas que apresentam a menor frequência. Dentro de todo esse espectro, nós temos aqui este termo C. Se você não lembra, isso é dado pela equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, mas dentro da região de vácuo, ou seja, com uma região de ausência de matéria, toda a radiação que compõe esse espectro mantém esta velocidade constante. Neto, qual é o valor desta velocidade C? Só para ilustrar para vocês, esta velocidade C é de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esta é a velocidade de propagação da luz no vácuo. E a partir daí, o que eu posso observar? Primeiro detalhe, primeiro fator a ser observado, radiações que apresentam uma alta frequência são radiações que apresentam um pequeno comprimento de onda. Radiações de alta frequência são radiações com pequeno comprimento de onda. Consequentemente, se a radiação passa a ter uma alta frequência, eu posso observar em função da sua energia. E aqui nós temos este termo H, considerado como a constante de Planck, sendo mantida constante, o que indica que radiações de alta frequência são radiações mais energéticas. Por isso, pessoal, vale a pena ainda destacarmos que dentro de todo esse espectro eletromagnético, a radiação menos energética que nós temos são as ondas de rádio e, consequentemente, as radiações mais energéticas são os raios cósmicos. Essas radiações mais energéticas ainda são tratadas como radiações do tipo ionizantes. O próprio nome já está dizendo, se são radiações ionizantes, são radiações que podem dar origem à formação de íons, a liberação, portanto, de elétron, dando origem assim a íons. Sejam eles íons da ordem do tipo íons cátion ou ânion, nós temos esses dois tipos de íons, mas especificamente, se você vai ter a liberação de um elétron, esse íon se torna positivo, a formação de íons cátions. Isso acontece com essas radiações ionizantes? Isso acontece com as radiações ionizantes. São radiações, portanto, que nós temos uma maior frequência, menor comprimento de onda, temos maior frequência, temos uma maior energia. Neto, e se eu tenho maior energia, o que isso nos traz? Obrigatoriamente para esse tipo de radiação, por ela apresentar uma maior energia, maior frequência, ela também passa a apresentar maior poder de penetração. Então esse tipo de radiação, considerada como ionizante, são radiações que podem te trazer algum tipo de alteração genética, certo? Por quê? Porque são radiações altamente energéticas. Se você fica, por exemplo, exposto à radiação ultravioleta, o Trico poderia até comentar um pouco mais sobre isso, mas não é bem o nosso foco nesse momento, nós temos a alteração genética produzindo câncer de pele, tá certo? Nós teríamos um câncer de pele produzido por essa radiação do tipo UVA, UVB e UVC.
Raios X, câncer. Raios gama, câncer. Raios cósmicos, câncer. São radiações extremamente perigosas à nossa saúde. A luz visível, nós temos aqui a chegada dessa radiação até as células fotossensíveis que nós temos na região da retina, mais especificamente cones e bastonetes, onde os cones identificam as cores e os bastonetes, consequentemente, captam a presença de qualquer forma de luz. Aí entra também numa questão fisiológica, que não é o momento para falarmos sobre isso. E as radiações menos energéticas, que não são radiações problemáticas ao nosso organismo. Ou seja, radiações do tipo infravermelho, para quem não se lembra, este tipo de radiação infravermelho é chamado de calor radiante. É este tipo de radiação que o nosso corpo emite. Ah, Neto, nós emitimos o calor na faixa do infravermelho? Perfeito. Abaixo dele você tem as micro-ondas, a mesma emitida pelo forno lá da sua casa. Temos as radiações aqui dos celulares. Temos as ondas de TV, as ondas de rádio. Esse tipo de radiação são radiações de baixa energia. Esta constante de Planck você não precisa decorar o seu valor. Se necessário, ela será fornecida. Mas o Max Planck foi o primeiro a propor a ideia da quantização da energia. Como o Trico havia comentado, explicando para vocês sobre o fenômeno da fotossíntese, foi o Planck que propõe a ideia de que nós temos a energia sendo quantizada. E essa quantização é porque a energia não é contínua, ela é descontínua, ela se propaga em pequenos pacotes, chamados assim de fótons, ou também pode aparecer com o termo quantum de energia. Consequentemente, radiações que apresentam uma alta frequência, altamente energética, baixa frequência, baixa energia. Esse tipo de radiação ele não traz danos à sua saúde. Então ficar exposto a micro-onda, como muita gente pensa, se eu ficar exposto ao forno de micro-ondas vai dar tumor. Para. Ou então ficar exposto às ondas de celulares. Isso também não vai trazer danos. Você emite radiação maior do que esse tipo de onda. E só para encerrarmos, pensando nesse todo espectro eletromagnético, é importante que você decore essa sequência das luzes. Primeiro, o vermelho, alaranjado ou laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Às vezes pode aparecer com o termo ciano, não tem problema algum. É o tal do VAVAV. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores que compõem o espectro visível, que compõem o que nós consideramos como a luz branca. E as tais ondas de rádio, fiquem atentos a uma diferença entre as duas ondas que nós temos. Aqui você classifica essas ondas como ondas de rádio do tipo AM ou ondas de rádio do tipo FM. Neto, qual a grande diferença entre as duas? As ondas de rádio AM, de amplitude modulada, elas sofrem reflexão na região da ionosfera, elas sofrem reflexão na nossa atmosfera. Por isso há uma perda da qualidade do sinal, o que faz com que normalmente esse tipo de rádio, ela chie bastante, tenha uma qualidade ruim. Mas ao mesmo tempo, ela consegue contornar o planeta. Então ela vai sofrendo reflexão na nossa atmosfera. As ondas de rádio, por sua vez, FM, elas não têm essa capacidade de refletir na atmosfera. Por isso o campo que ela atinge, ou a região que ela atinge, ela é mais limitada. Se a região é menor, por não ter o fenômeno da reflexão acontecendo, você não tem perda na qualidade do sinal. O sinal é bom, mas a região que ela atinge, ela é bastante pequena. Então isso, pessoal, é o que nós tínhamos aí para falar para vocês sobre esta parte que envolve tanto o fenômeno da fotossíntese como o espectro eletromagnético. Esse tipo de análise é bastante importante para a prova do Enem e fiquem bastante atentos a 2 pontos, tá? Primeiro, dentro do espectro eletromagnético, você tem que lembrar dessa sequência. A prova do Enem, ela cobra muito análise e interpretação gráfica. Então aqui eu estou mostrando que o comprimento de onda aumenta para um lado, a frequência para o outro. E não esqueçam de ler as perguntas antes de lerem os textos, para que você não perca tempo lendo o texto 2 vezes e cansando-se demais para esta prova. Do mais, eu espero que você, nessa prova sobre as ciências da natureza, seja feliz, que a gente também ajude vocês nessa resolução das questões e que, consequentemente, você faça uma ótima prova. É isso aí, moçada. Excelente prova para vocês, tá? Um grande abraço. Felicidades. Valeu!